É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou dando continuidade a esse tema. O que é o Evangelho? Né? Nesse playlist novo. O que é o Evangelho? Isso é uma coisa tão poderosa de pensar, né? Porque às vezes a gente está querendo viver uma coisa e não está entendendo aquela coisa. Eu, durante muito tempo na minha vida, no começo da minha vida cristã, eu tive muita dificuldade, como muita gente, né? Dificuldade com o quê? Com o entendimento, dificuldade com o que era ensinado para mim, dificuldade com o que eu cria no meu coração e o que ensinavam para mim. Havia um conflito, e quando existem esses conflitos horrorosos do entendimento, a pessoa não cresce, a pessoa não se desenvolve. Por quê? Porque o entendimento, a mente, precisa da informação correta da palavra de Deus, né? A essência verdadeira da palavra de Deus, entendeu? É tão comum, entendeu? Você ter uma essência errada. Você está lendo a Bíblia, mas ela está sendo ensinada, interpretada erradamente. E aí a cabeça fica um novelo, sem desenrolar nada. Você não entende nada, você não entende, mas como é que é isso? Não funciona e não sei o que. Esse tipo de coisa atrapalha a vida de qualquer pessoa que quiser andar com Deus. Por quê? Porque, como eu falei em áudios anteriores, a nossa mente ela é como um receptor que precisa estar na mesma sintonia de verdade daquele que emite as coisas para nós, que é Deus. Deus trabalha com o nosso entendimento. Ele sempre trabalha no nível do teu entendimento, entende? Deus nunca vai além daquilo que você está entendendo. E se você está entendendo tudo errado, ele fica amarrado. Deus fica amarrado. Pastor, você não pode falar isso de Deus. Deus não fica amarrado. Fica assim, na tua cabeça. Ele não tem condição de interferir se você não estiver recebendo a informação da verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade é que te libertará. Se você não conhecer a verdade, tua cabeça fica sem libertação, sem verdade, sem progresso, sem glória, sem vitória. É por isso que eu decidi fazer esses áudios a respeito do que é Evangelho. Entende? E eu estou dizendo para vocês desde o início que o assunto central da Bíblia é a justiça de Deus. Ou seja, se você não entender justiça, você não entende nada do reino de Deus, você não entende de nada de Deus, você não entende de nada de você mesmo, quem é você diante de Deus, quem é Deus para você. Justiça é a chave do reino de Deus. Justiça, entendeu? Não é santidade. Santidade é um derivativo da justiça. O que é santidade? Santidade é você se separar para Deus numa condição em que você se torna mais equipado para andar em harmonia com aquilo que você já possui, que é a justiça. Tá entendendo? Santidade é necessária, mas ela é secundária. Ela vem em função daquilo que você já é. Justiça gera santidade. Santidade não gera justiça. Tá vendo como que a mente do crente precisa dessa informação? Porque a gente é ensinado desde os velhos tempos que a primeira coisa que você tem que ser na vida é santo. Ninguém ensina que você tem que ser justo em espírito. Então está todo mundo cobrando santidade. E é uma cobrança de fora para dentro. Você tem que ter uma roupa adequada, um batom adequado,
o cabelo adequado, um comportamento adequado. Você tem que mudar de fora para dentro. Entendeu? Essa é a santidade que não gera justiça. Isso não agrada a Deus. Porque o que é que agrada a Deus? É a justiça. É Deus nos fazendo justos. Aleluia. Deus tem que me fazer justo aos olhos dele e falar assim: eu te enxergo tão justo que eu não enxergo a tua imperfeição. Agora você tem que comprar isso na tua cabeça para poder andar de acordo com o padrão, com essa planta superior que eu criei. Entendeu? A justiça de Deus em nós é a planta de Deus. O que é planta? Planta é o que o arquiteto faz antes de construir a casa, cara. Entendeu? O arquiteto vem e faz uma planta inteira, ele já tem a visão do que ele quer na casa, não é isso? Assim é a justiça de Deus em nós. Deus estabelece a sua justiça no nosso espírito, essa é a planta. E agora ele fala assim: vamos construir a casa juntos. Agora que vem a santidade, agora que vem o comportamento, agora que vem a conduta, agora que vem a transformação do pensamento, a renovação da mente. Em cima desse fundamento, desse alicerce que já foi plantado. Se você entender isso, você vai desenvolver a tua vida de maneira poderosa. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dificuldade com essas coisas. Entendeu? Tem dificuldade. O evangelho se torna um evangelho difícil, pesado, porque não entende a glória do que Deus fez por nós. Deus realizou a obra em nosso favor. Está feito, está realizado, para que a partir dessa glória realizada é que a gente possa manifestar, pelo poder do Espírito, tudo que Ele já plantou em nós. E aí nós vamos precisar de uma coisa chamada fé. Entendeu? É pela fé que nós extraímos, né? Extraímos a manifestação daquilo que já está dado em nosso espírito. A fé é fundamental para que nós possamos extrair aquilo que a justiça nos concedeu. Entendeu? Então, na Bíblia Sagrada, qual é a palavra mais importante da Bíblia Sagrada para nós? Chama-se justiça. Por quê? Porque o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Como é que Deus resolveu essa questão de justiça? Como é que Ele nos fez justos? Como é que Ele nos torna justos? Por que eu digo isso? Porque se Deus não nos tornar justos, em primeiro lugar, não adianta a gente querer ser santo. Pausa. Engole o que eu estou falando. Engole. Sem Deus te fazer justo, não adianta subir escada, não adianta acender vela, não adianta orar, não adianta rezar, não adianta fazer novena, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum, não adianta nada disso se Deus não te der um decreto glorioso de que você foi perdoado dos passados, do passado, do presente e até do futuro. Deus tem que lidar radicalmente com o teu histórico de injusto. Aleluia! Então vai entendendo o que é evangelho e você vai ficar assim maravilhado com a obra de Deus na tua vida. Entendeu? E eu preciso falar isso devagar. Por quê? Porque é no dia a dia que você tem que ir absorvendo essa verdade no teu coração e mente. Por quê? Porque a mente é tão condicionada à religiosidade, ao erro, que às vezes precisa de um bom tempo para você, sabe, remover as ideias errôneas, erradas, que são ensinadas, entendeu? Pela igreja. Tanto a igreja histórica, né? Secular, como as igrejas mais modernas. Entende o que eu quero dizer? Você precisa voltar para a palavra de Deus, para o Novo Testamento, estudar a graça de Deus, estudar a justiça. Foi o que eu fui fazer, eu fui descobrir. Eu sofri tanto na minha vida, nesse sentido, que eu tive que descobrir, eu tive que aprender, eu tive que pedir a Deus: Senhor, me revela, me dá entendimento, porque sem o teu entendimento eu não vou conseguir absorver essa coisa tão gloriosa. Eu preciso de entendimento, entendeu? Então é isso, eu quero dizer para você hoje uma coisa: a justiça é a base do reino de Deus. Jesus Cristo falou lá em Mateus 6:33, ele disse o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que você prestasse atenção. Por que Jesus usou a palavra justiça? Eu vou fechar esse áudio. Eu não vou fazer esse áudio comprido, eu vou fechar aqui. Presta atenção. Por que o próprio Filho de Deus falou que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas te sejam acrescentadas? Eu vou explicar agora. É porque todas as coisas que Deus faz e te concede, e te abençoa, e te abre portas, e todos os benefícios de Deus para você, só podem vir a você quando você compreender como que funciona o aspecto legal do reino de Deus, o aspecto de justiça. Porque Deus não trabalha fora da legalidade, do aspecto jurídico do reino de Deus. É preciso conhecer como que Deus trabalha com a justiça. Deus não faz nada com o injusto, com aquele que tem o espírito injusto. Tá entendendo? É preciso você conhecer em primeiro lugar como ser justo. E você não será justo pelas tuas obras, você não será justo pela tua santidade, você não será justo pelos teus esforços. Você será justo por aquilo que Jesus realizou e está querendo te dar. Enquanto você não receber poderosamente isso diariamente, numa base diária, recebendo justiça no teu coração e na tua mente, as outras coisas prometidas não serão acrescentadas. Tá entendendo? Aí as pessoas sofrem pra caramba, falam: meu Deus, eu não estou vendo progresso na minha vida, eu não estou vendo vitória nas minhas orações não são respondidas, acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus está distante de mim, acho que eu estou desagradando a Deus. E fica um monte de coisa na cabeça, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós não estamos agindo com uma mentalidade que absorve poderosamente a justiça de Deus no nosso coração e mente. Nós ainda nos achamos injustos. Nós ainda estamos lidando com Deus com base no nosso próprio esforço, na nossa própria retidão, no nosso próprio mérito. Presta atenção nessas palavras. Merecimento tem que ser aniquilado do entendimento. Tá entendendo? Você não é justo por mérito. Se você não é justo por mérito, então você não pode deixar de ganhar algo por falta de mérito. O mérito foi aniquilado por Jesus Cristo, porque só Jesus teve mérito diante de Deus. Então uma oração, ela não é respondida por mérito. Ah, será que essa semana eu fui bem? Será que eu estou bem? Será que eu fiz bem? Tudo isso tem que ser aniquilado. Você tem que conhecer, em primeiro lugar, o aspecto da justiça, para que todas as coisas te sejam acrescentadas. Entendeu? A palavra de Deus diz assim, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Muito pode pela sua eficácia, está escrito. A súplica, a oração de um justo, está escrito. Ora, por que a súplica e a oração de um justo pode muito na sua eficácia? Porque o cara não ora baseado em comportamento, em mentalidade humana, em meritologia. Ele ora baseado na autoridade que ele possui desse sangue glorioso que o conduz e que o conduz nessa justiça que foi implementada poderosamente no Espírito. O cara entra na presença de Deus com muita ousadia e fala: Senhor Jesus, eu posso não estar certo aqui e ali, mas a tua palavra me diz que eu tenho o direito legal de orar neste momento e tal. Tá vendo como que isso aí deixa muita gente de boca aberta? Como é que esse cara tem essa ousadia de orar? Eu conheço a vida dele, não sei o que. Cara, você não conhece nada do aspecto jurídico. Deus se agrada muito mais da sua justiça do que qualquer outra formalidade meramente humana. Você precisa entender isso poderosamente para que todas as coisas de Deus comecem a ser acrescentadas pelo conhecimento dessa justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar conhecer isso. Em que lugar você deve conhecer isso? Em 10º lugar? Faz uma lista de coisas que você quer aprender na palavra de Deus. Se a justiça não estiver em primeiro lugar, você está buscando errado. Por isso que as igrejas têm dificuldade. Por quê? Porque você vai numa igreja, sabe o que você vai escutar numa igreja? Como ter bons relacionamentos. Como ser feliz no casamento.
como criar filhos, não sei o quê. Você ouve de tudo quanto é assunto, mas você não escuta o aspecto da justiça. Você não aprende como agir com Deus do jeito que Deus pensa. Uhum. Então, em primeiro lugar, você deveria conhecer essa glória da justiça. Por quê? É a partir dessa justiça na tua cabeça que você vai orar pela tua família. Aí vem um aspecto secundário. E vai funcionar a oração sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre o teu casamento, sobre tuas finanças. Por quê? Porque você está trabalhando em cima de uma base poderosamente fundamentada no teu entendimento. Mas o que o crente faz? O que os pastores fazem? O que os líderes fazem? Eles esquecem, em primeiro lugar, essa justiça e vão colocando todas as outras coisas em primeiro lugar. Entendeu? Como ser santo, como agir corretamente, como ser bondoso, como ser generoso e como ser grato, né? A gratidão, nós precisamos ser gratos. Aleluia, precisamos ser gratos, sim. Mas se eu não conhecer que eu preciso ser grato em cima daquela glória de uma justiça que já está plantada poderosamente em meu espírito, eu vou ser grato sem fazer funcionar a minha vida. Ó Senhor, muito obrigado. Aleluia, você está agradecendo, você está fazendo uma coisa boa, mas a tua vida está um caco, você não consegue ter vitória, você só tem problema, você só tem enrosco. Por quê? Porque todas as outras coisas não estão sendo acrescentadas, porque você não conhece o aspecto legal. Este é o aspecto que o Satanás mais combate na vida cristã. O diabo, ele vai fazer de tudo para que você não conheça essa questão de justiça. Vai se pregar música na igreja, vai se pregar casamento na igreja, vai se pregar moralidade, vai se pregar até política, mas não vai se pregar justiça de Cristo. Como é que nós somos justos, como que Ele lida conosco em justiça. É por isso que eu estou aqui nessa sequência de áudios, para trazer na tua mente a ideia de que se você não conhecer profundamente essa questão de justiça, você não sabe nada de Deus, você não conhece nada de evangelho, você não conhece nada de quem você é em Cristo, você não conhece nada de quem Cristo é para você, porque toda a base do reino de Deus é a justiça de Cristo em nós. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra o coração e a mente dos meus irmãos todos os dias através desses áudios, para que eles possam começar a se ligar, falar aleluia. Deus, me ajuda a entender esse negócio, porque a partir deste entendimento a minha vida será completamente transformada. A partir deste entendimento eu terei uma melhor relação com o meu Pai Celestial, eu terei melhor relação com as pessoas, eu terei melhor relação comigo mesmo, porque eu me enxergarei de uma maneira completamente nova. Eu não me enxergarei em deficiência, em inferioridade. Eu não me enxergarei em condenação. Eu não me enxergarei em culpa, jamais, em vergonha. Eu aniquilarei, em primeiro lugar, isso na minha vida, no meu coração, porque o Senhor aniquilou isso do meu espírito. Abre o coração dos meus irmãos para que eles compreendam o que é o Evangelho. O Evangelho é essa revelação de como o Senhor trabalhou essa questão de justiça, como que o Senhor resolveu esse problema para nós, como que o Senhor nos transformou em justos em primeiro lugar. É através da justiça que nós podemos ser chamados de filhos. Sem a justiça perfeita, jamais o Senhor poderia nos chamar de filhos de Deus. É porque nós somos justos que nós nos tornamos filhos. É porque nos tornamos justos que nós podemos ser abençoados. Ninguém é abençoado sem ser justo. Ninguém é filho sem ser justo. Justo é a primeira coisa do reino de Deus. Aleluia. Que o Senhor abra os teus olhos hoje para essa verdade. E eu ficarei muito feliz de você dizer para mim assim: pastor, eu estou começando a entender isso. Aleluia. Amém? Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal em nome de Jesus. Amém.